Fala, meu e-consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos aqui para um aulão para a PM da Paraíba, esse concurso que poderá sair provavelmente nesse segundo semestre, beleza? Vamos para a aula agora, vamos lá. Primeira questão diz assim: quanto aos dispositivos para armazenamento de dados, analise as afirmativas abaixo. Os dispositivos denominados HD foram projetados para nunca serem propensos a falha mecânica. Você sabe o seguinte, todo equipamento, seja ele com parte mecânica ou não, ele é sujeito a falha de alguma forma. Então, consequentemente, isso aqui seria o quê? Falso. Um HD, com certeza, ele estará propenso a falhas mecânicas. Atualmente, os dispositivos de armazenamento de dados oferecem muito espaço para armazenamento de arquivos. Isso aqui é verdadeiro, porque, por exemplo, você pode ter um HDD, onde ele terá 2 TB para armazenamento, por exemplo. Existem dispositivos de armazenamento de dados que são portáteis e facilmente transportados. Basta você ver a ideia de HD externo. Eles são portáteis e permitem você armazenar informações de forma a transportá-lo de um local para outro de forma facilitada. Consequentemente, isso aqui seria verdadeiro. Então, assinale a correta. Apenas a afirmativa 1 é tecnicamente falsa. Então, gabarito letra A. 2. Camila recebeu do seu chefe a tarefa de listar o endereço IP de todos os computadores com o sistema operacional Linux do departamento comercial. Assinale a alternativa correta para o comando que permita obter esse endereço. Então, se eu quero obter em Linux o IP, eu vou utilizar ifconfig. Ifconfig está na letra D. É diferente no Windows. Porque olha só, essa questão vai perguntar sobre o Windows. Eu quero saber o IP no Windows, o comando que permite eu verificar o IP no computador da rede utilizando o sistema operacional Windows. Então observe o seguinte, Otávio entrou em contato com o seu provedor de internet para resolver um problema de conexão com a internet em um computador que utilizava o Windows 10. Aqui o Windows 10. Configuração padrão. O atendente do suporte técnico solicitou a informação do endereço IP. Então eu quero saber o comando que permite no Windows eu verificar o endereço do computador na rede, o endereço IP do computador na rede. Assinale a alternativa que apresenta corretamente como obter esse endereço em linha de comando. Então ele acessou o prompt de comando, por exemplo. Então, consequentemente, ele digitou comandos. O comando que ele digitou foi o ipconfig. Enquanto no Linux é o ifconfig, no Windows é o ipconfig. Coloquei aqui a diferença para vocês, você dá uma lida, para que você possa ter base, para que você possa resolver as questões de maneira facilitada. Vamos para a próxima. Questão 4. Analise as afirmativas abaixo em relação aos conceitos básicos do sistema operacional Windows. O Windows é compatível com uma ampla gama de dispositivos de hardware, assim como o de software. Isso aqui é verdade, pessoal. 2. Existe uma grande quantidade de softwares e aplicativos compatíveis com Windows disponíveis na internet para download, incluindo muitos gratuitos. Isso é verdadeiro, basta você ver, eu posso baixar o Mozilla Thunderbird, que é um gerenciador de e-mail, é gratuito. Posso baixar o meu navegador Mozilla Firefox, entre outros. O Windows não é propenso a vírus. Pessoal, todo sistema, infelizmente, ele é propenso a vírus. Por quê? O vírus ele vai atacar em vulnerabilidades, principalmente quando o sistema não está atualizado. Então, todo sistema ele é propenso a vírus. Isso aqui estaria falso. Então, o gabarito aqui é o seguinte, assinale a alternativa correta. Então, você marcaria aqui a letra B. 1 e 2 são afirmativas tecnicamente verdadeiras. 5. Quanto aos principais aplicativos para segurança, antivírus, anti-spyware e firewall, analise as afirmativas abaixo e dê verdadeiro ou falso. Os antivírus são programas voltados à detecção e eliminação de malwares, programas maliciosos. Isso aqui é verdadeiro. Muitos antivírus possuem medidas de segurança também contra espiões, contra spywares. Isso aqui é verdade. Tendo instalado um firewall é uma proteção que filtra, certo, as informações de uma rede para outra. Ele faz a filtragem do que entra na rede. Não existirá necessidade nem de instalar um antivírus como um anti-spyware. Então isso aqui estaria falso, porque é o seguinte, o firewall não substitui a função do antivírus e nem do anti-spyware. Isso aqui estaria falso. Então, gabarito, letra B. Então, coloquei aqui para vocês uma tabela que permite você verificar as características do antivírus, anti-spyware e firewall. Lembrando que o antivírus ele permite detectar, bloquear e remover malwares e outras ameaças. O anti-spyware ele é especialista
em programas spyware, já está dizendo, espiões, como adwares, por exemplo, e outros. E o firewall, ele controla o tráfego de rede, ele filtra pacotes e protege contra acesso não autorizado. Essa tabelinha aqui é muito importante para os seus estudos. Questão 6. Escolha a alternativa que apresenta uma informação técnica inválida quanto a ser um acessório nativo que já vem na instalação do Windows 10. Então você não vê letra A, bússola. Você vê um bloco de notas, calculadora, WordPad e o Paint. Gabarito letra A. No Windows 10, alguns exemplos de programas nativos são o quê? Bloco de notas, arquivos que são gerados no formato TXT, o WordPad ele tem a extensão RTF e o Paint, extensão PNG. A calculadora ela pode ser padrão, científica, me ajuda em representação gráfica, programador, cálculo de data, isso aqui é importante em prova de concurso, moeda, conversor de moeda, de volume, comprimento, etc. Beleza? Então, basicamente, isso aqui seria os acessórios nativos no Windows 10. 7. Sobre a funcionalidade que permite alterar a tela de fundo da área de trabalho. Você quer alterar a tela de fundo no sistema operacional Windows 10, a qual o acesso pode ser feito com um clique com o botão direito do mouse. Então, se você clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, num espaço vazio, você vai poder personalizar a tela de fundo. Você clica com o botão direito e você clica aqui na opção personalizar. E aí você pode alterar a tela de fundo. E aqui está a tela que vai aparecer para você alterar, por exemplo, a imagem de fundo, a cor e a apresentação de slide. Então, o gabarito realmente aí seria a letra E. 8. Sobre as ferramentas de lixeira do sistema operacional Windows 10, idioma português, configuração padrão, assinale a alternativa incorreta. Então, você tem a opção de esvaziar a lixeira? Tem. Propriedade da lixeira? Sim. Expandir lixeira? Não. Restaurar todos os itens? Sim. Restaurar os itens selecionados? Sim. Então, os nomes que você verifica, tá aqui, ó, esvaziar a lixeira, restaurar todos os itens, você tem restaurar os itens selecionados, você tem a questão das propriedades da lixeira e você pode esvaziar a lixeira. Você pode até alterar o tamanho da lixeira, mas essa opção, o nome expandir, não está lá sendo apresentado na lixeira. Bom? Então, gabarito realmente é a letra C. 9. A Microsoft cita explicitamente em seus sites a seguinte expressão: arquivos zipados, arquivos compactados, arquivos que ocupam menos espaço. Essa expressão significa o seguinte, olha, quando você seleciona um ou mais arquivos e você quer enviar para o e-mail de alguém, você pode enviar como um arquivo só. Em que sentido? No sentido de você reduzir o tamanho para que ele possa ser enviado como anexo, por exemplo, 25 MB. Então, consequentemente, você tem que compactá-los, reduzir o seu tamanho, juntá-los. Então, é essa a ideia do arquivo zipado. Então, olha só, no Windows, a extensão que você vai verificar é a extensão zip. Então, a ideia é o seguinte, a letra E, ó, são arquivos que ocupam menos espaço de armazenamento e podem ser transferidos para outros computadores mais rapidamente do que os arquivos não compactados. Então, realmente, o gabarito é a letra E. Sendo assim, é importante você saber que existem várias extensões para arquivos compactados. Por exemplo, já falei do zip, tem o RAR, tem o 7-zip, o gzip, o tar, tgz, entre outros. Então, realmente, aqui são extensões de arquivos compactados. 10º. Enquanto a extensão JPG é uma extensão de imagem. É usada para arquivo de imagem. Então, olha só, JPG é imagem, não é texto, não é áudio. Não é texto, é imagem. Então, realmente, você colocaria aqui, ó, imagem. A extensão de arquivo MP3 é usada para arquivo de quê? De áudio. Você marca aqui áudio. Você marcaria a letra D. Cuidado que se a banca elaboradora for a IBFC, você tem que se preocupar com extensões de arquivo. É muito importante você saber de extensões de arquivos, pois, por exemplo, na sua prática, você vai ter que ter essa noção, para que você possa trabalhar com um tipo de arquivos. Olha só, JPG ou JPEG é imagem, TIFF,
GIF, WebP, BMP, PNG, todos eles são relacionados a imagens. Áudio, MP3, FLAC, WAV, ACC, MQA, entre outras, são arquivos de áudio. No caso aqui, JPG imagem e MP3 áudio, consequentemente o gabarito letra D. Questão 11. Quanto aos conceitos básicos de internet e intranet, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Na internet, é possível a transferência de arquivos entre computadores. Sim, é possível. Você pode fazer um download, você pode fazer um upload. Isso aqui é verdadeiro. A intranet, que é a rede privada de acesso restrito, é caracterizada por ser uma rede exclusiva e fechada. Isso é verdadeiro. O acesso é restrito, ela é fechada para o acesso somente dos usuários autorizados. Gabarito letra D. Então vamos conhecer um pouco da história da internet. A internet surgiu a partir de um projeto chamado de ARPANET, desenvolvido nos Estados Unidos durante a década de 60. A ARPANET foi uma rede de computadores criadas pela ARPA, que posteriormente se tornou a DARPA, órgão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Embora seja difícil atribuir a paternidade da internet a uma única pessoa, Vinton Cerf e Robert Kahn são amplamente considerados como os pais da internet. Eles desenvolveram o protocolo TCP/IP, que se tornou a base para a comunicação na internet e também na intranet. Então está aqui o Vinton Cerf e o Robert Kahn. O TCP/IP é um conjunto de protocolos que permite que diferentes computadores e redes se comuniquem e compartilhem informações de forma eficiente. Ele estabelece padrões para a transmissão e recepção de dados, garantindo que a informação seja corretamente dividida em pacotes e transmitida pela rede. Ao longo dos anos, a ARPANET evoluiu e se expandiu, conectando várias redes acadêmicas e de pesquisa, e eventualmente se transformou na internet que conhecemos hoje, uma rede global de computadores interconectados que permite a troca de informações, o acesso a serviços e o compartilhamento de recursos em todo o mundo. Coloquei aqui algumas características em uma tabela para você verificar. A intranet, o alcance dela é limitado a uma organização ou empresa. A internet é global, aberta ao público. O acesso da intranet é restrito a membros autorizados. A internet é aberta a qualquer pessoa com conexão. A intranet tem conectividade de rede interna privada. A internet tem a conectividade de rede pública global. A segurança na intranet ela se dá através de controle de acesso mais rigorosos e a internet menor controle para os acessos. A finalidade da intranet é o compartilhamento interno de informações e a internet é um compartilhamento global de informações. Então, realmente, eu coloquei aqui um quadro comparativo para que você possa estudar e ter uma base. 12. Quanto aos conceitos gerais sobre a internet, assinale a alternativa correta. A internet só pode ser acessada por meio de computador de mesa, não em um notebook, celular. Letra B. A internet foi criada e desenvolvida pelos militares no século XXI. Olha só, esse item está errado porque é o seguinte. A internet ela surgiu em 1969, no século XX, com o nome de ARPANET. Ela foi herdada de pesquisas anteriores feitas pelos militares americanos na época da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. No dia 29 de outubro de 69, foi estabelecida a primeira conexão entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford. Então, esse aí foi um momento que a gente disse que foi um momento histórico, pois o primeiro e-mail foi enviado no dia 29 de outubro de 69. Esse item estaria falso. Considera-se que a internet é um ambiente totalmente seguro? Falso. Não é totalmente seguro. A internet é dirigida única e exclusivamente para uso pessoal? Falso. São várias aplicações. Por exemplo, ensino. A internet é um sistema global de rede de computadores interligados. Gabarito letra E. 13. Assinale a alternativa correta quanto ao conceito de intranet, rede interna. Então seria a letra E, rede de uso interno de uma instituição. 14. Assinale a alternativa que identifica corretamente os conceitos técnicos básicos e características sobre a internet e intranet. Vamos lá. Letra A. A exploração comercial pela intranet por meio da indústria veio anteriormente do que a internet. Falso, né, pessoal? Letra B. Para utilizar a intranet é necessário que o usuário seja autorizado, geralmente através de login e senha. Gabarito letra B. Letra C. Os protocolos utilizados na intranet são totalmente distintos quanto àqueles utilizados na internet. Isso aqui é falso porque eles usam o TCP/IP. TCP é utilizado para transporte, você tem que gravar isso, e o IP tem associação com rede.
O IP tem a versão 4, IP versão 4, e o IP versão 6. O IP versão 4 é de 32 bits e o IP versão 6 ele é de 128 bits. Essa quantidade de bits influencia na quantidade de IPs que eu vou trabalhar. De 32 bits vai ter aí 2 elevado a 32, que vai dar aí 4,3 bilhões aproximadamente. Se for o IP versão 6, vai dar 2 elevado a 128, que vai dar aproximadamente 341 decilhões de IPs. O gabarito realmente é a letra B. Letra D. A extensão geográfica de uma intranet é muito maior do que a atingida pela internet. Claro que é ao contrário. Então, isso aqui estaria falso. Realmente o gabarito é a letra B. 15. São considerados ferramentas e aplicativos de navegação na internet os programas de computador que recebem o nome em inglês de browser. Browser ou navegador. Então, o gabarito é letra C. Nós temos o browser Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera Software, entre outros navegadores aqui, pessoal. Próximo. 16. Sobre a navegação em sites na internet, no navegador Firefox, assinale a alternativa correta sobre qual formato de endereço da internet é válido. Você não marcaria a letra A, porque tem esse arroba aqui. HTD, você nunca viu isso aqui. HTTPS correto, mas a barra, cadê os 2 pontos? E a 2 barras. Aqui está falso. Você ficaria entre a D e a E. Só que você marcaria tranquilamente a letra D. Ó. É HTTP ou HTTPS. Quando tem só HTTP é porque não tem criptografia. Então você já tem mais aquele pé atrás, não é? Quando você navega em sites HTTP, você não vai fornecer suas senhas. Agora, se tiver HTTPS, você pode fornecer que tem uma camada de segurança. Então aí seria a letra D. http://www.microsoft.com. Gabarito é letra D. Você está vendo aqui a URL, o endereço virtual da PM da Paraíba, e você vê que tem aqui, ó, https://www.pm.pb.gov.br/portal. Beleza? Aí você está vendo um cadeado aqui indicando que ele tem certificado digital e é uma conexão segura, vamos dizer assim. Então, gabarito letra D. Questão 17. Dos programas de computador abaixo, assinale a alternativa que apresenta efetivamente um aplicativo de correio eletrônico. Esses aplicativos de correio eletrônico eles vão gerenciar várias contas de e-mail. No caso aqui, o exemplo seria a letra A, Mozilla Thunderbird. É claro que existem outros clientes de e-mail. Nós temos outros exemplos fora o Mozilla Thunderbird, o MS Outlook, o AM Client, o Mailbird, Blue Email, Hotmail, entre outros. No caso aqui, eu coloquei a logomarca de cada um deles, beleza? 18. Sobre correios eletrônicos, assinale a alternativa correta que corresponde à ferramenta disponível no pacote MS Office 2010, utilizada para receber e enviar e-mail. No caso aqui seria o Outlook, letra D. Questão 19. Bárbara selecionou em seu computador os arquivos de fotos da última confraternização de sua empresa. Então, se ela anexou esses arquivos para enviar por e-mail para João, nesse caso aí, ela fez um upload. Este, por sua vez, recebeu. Se ele recebeu o e-mail e fez um download dos arquivos, ou seja, ele baixou, descarregou para o seu computador. Assinale a alternativa que preencha corretamente, respectivamente, as lacunas, gabaritos, letra A. Então é básico. Se você anexa os seus arquivos para envio, você faz um upload. Quando a pessoa baixa os arquivos que chegou na sua caixa de entrada, descarrega para o seu computador, ela faz um download. Próxima questão 20 diz assim: quanto aos conceitos básicos sobre grupo de discussão, assinale a alternativa que esteja tecnicamente correta. Então, grupo de discussão, pessoal, é uma forma de comunicação assíncrona. Assíncrona. Ok? Coloquei aqui para você o seguinte, olha. Então, o grupo de discussão ele é um espaço virtual onde pessoas com interesses semelhantes podem se reunir e trocar informações, ideias e opiniões sobre um determinado tema. Também conhecido como fórum, fórum de discussão ou newsgroup. Esses grupos oferecem um ambiente para interação entre os participantes. Para participar de um grupo de discussão, geralmente é necessário se cadastrar utilizando um endereço de e-mail válido. O e-mail é usado para identificar o usuário e permitir sua participação nas discussões. Ao se cadastrar, você pode escolher receber notificações por e-mail sobre novas mensagens ou acompanhar discussões diretamente no site
ou aplicativo do grupo. Uma das características dos grupos de discussão é que eles geralmente funcionam de forma o quê? Assíncrona. O que quer dizer assíncrona? Significa que os participantes não precisam estar online ao mesmo tempo para se comunicarem. Cada pessoa pode enviar mensagens ou responder a outras mensagens quando for conveniente para ela, e os demais participantes poderão ler e responder posteriormente. Isso permite que as discussões se estendam por um período mais longo e que pessoas de diferentes fusos horários possam participar. Os grupos de discussão na internet podem abordar uma ampla variedade de tópicos, desde hobbies, interesses específicos até questões profissionais, acadêmicas, políticas, entre outros. Eles proporcionam um espaço de interação e aprendizado onde os participantes podem compartilhar conhecimentos, tirar dúvidas, debater ideias, estabelecer conexões com as pessoas que têm interesses similares. Então, o gabarito aí seria a letra A. São ferramentas de comunicação assíncronas, ou seja, para o recebimento e envio de mensagens, não é necessário que os participantes estejam conectados ao mesmo tempo. 21. Escolha a alternativa que contém uma informação técnica inválida quanto às principais características das ferramentas de busca e pesquisa. As principais ferramentas de busca, por exemplo, o Google, e pesquisa, são gratuitas e fáceis de usar. Isso é verdade. Elas não servem para pesquisar temas específicos e obter informações mais profundas. Isso aqui está falso. Gabarito é a letra B. Isso é inválido. As ferramentas de busca e pesquisa permitem pesquisas rápidas e fáceis. Letra D. Elas possibilitam que se filtrem os resultados para se encontrar o que é mais interessante. Isso é verdadeiro. Por exemplo, eu poderia localizar licitação dentro do site da própria PM da Paraíba, gov.br. Então, tudo relacionado à licitação, eu iria encontrar dentro do site da PM da Paraíba. Então, no caso aqui estaria correto, eu posso filtrar. Letra E. As ferramentas de busca e pesquisa permitem acesso a um grande volume de informações, também é verdadeiro, então a única inválida aí seria a letra B. 22. Quanto a realizar cópia de segurança e procedimento de backup na nuvem, assinale a alternativa que esteja tecnicamente correta. Então, nuvem aqui está associado à internet. Então, você tem serviços na internet preparados para armazenar seus dados. Por exemplo, Google Drive, Dropbox, entre outros. O conceito de backup na nuvem é somente teórico e sem exemplos práticos. Falso, ele tem exemplos, ele é teórico e prático. Não existe a necessidade de conexão à internet. Claro que eu preciso de conexão com a internet. É possível fazer backup em serviços de nuvem, como Google Drive, Box, OneDrive, entre outros. Essa aqui é a correta. O problema do backup na nuvem é que é impossível acessar os arquivos de qualquer lugar. Falso, eu tenho internet, eu acesso de qualquer lugar. Ainda não existe tecnologia disponível para se realizar backup na nuvem. É claro que já existe. Você tem vários recursos, como SAS, por exemplo, para armazenar arquivos na nuvem. Beleza, coloquei aqui para vocês exemplo de Cloud Storage, que seria armazenamento em nuvem, que é um termo que se refere a um ambiente online disponibilizado por um provedor para que uma pessoa ou empresa possa armazenar os seus dados pessoais ou corporativos. Esse ambiente permite que, além de manter backup em dispositivos físicos, você pode criar cópias em nuvem, garantindo maior escalabilidade, segurança e redundância. Existem provedores que disponibilizam armazenamento em nuvem de maneira pública, como Google Drive, Dropbox, Box, Mega, OneDrive, Amazon Cloud Drive, etc. Então tá aqui os logotipos aí das empresas. Então realmente o gabarito é a letra C. Questão 23. Quanto aos conceitos básicos sobre o editor de texto do pacote do Microsoft Office, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. No MS Word, existe a possibilidade de criarmos e editarmos tabela. Com certeza, você pode fazer cálculo na tabela, você pode criar novas colunas, novas linhas, você pode trabalhar no design dela, no layout dela. Isso aqui é verdadeiro. Existe o recurso de incluir equações matemáticas no aplicativo MS Word. Com certeza, você pode incluir equações matemáticas, isso é verdade. Basta você ir na guia Inserir. Olha só, coloquei aqui no Microsoft Word, na guia Inserir, no grupo Tabelas, você pode inserir uma tabela, você pode escolher aqui quantas colunas e quantas linhas,
você também pode inserir uma tabela colocando os valores que você quer de coluna e linha. Você pode desenhar a sua tabela, você pode pegar uma planilha do Excel e você pode utilizar as tabelas rápidas. Lembrando que eu posso criar fórmulas. Olha só, lá na guia Layout eu posso trabalhar em fórmula. Então, se você pegar aqui, ó, a guia Layout, você pode tranquilamente trabalhar em fórmula. Tranquilo? Então você tem que selecionar a tabela que você está trabalhando e aí você vai trabalhar exatamente no que você quer, que seria no caso aqui, por exemplo, de classificar, colocar em ordem crescente ou decrescente ou aplicar fórmulas. Beleza? Aqui, ó, em inserir grupo símbolos, você tem a opção de equação. Ó. Quando você clica em equação, já existem algumas equações pré-definidas, mas você pode inserir uma nova equação ou você pode desenhar a sua equação. Aqui a opção equação à tinta, você pode desenhar a sua própria equação. Então, realmente, o gabarito aí da questão seria a letra D. Questão 24. Larissa precisa fazer uma pesquisa em um documento em edição no Microsoft Word 2010, idioma português, configuração padrão. Assinale a alternativa correta para a combinação das teclas que permita realizar a busca no documento. Você vai localizar na letra A, Ctrl L. Ctrl F aqui você não vê função, Ctrl Z é a ideia de desfazer. Quando você usa o Ctrl B é a ideia de salvar as alterações, e o Ctrl S é o sublinhar. Portanto, o gabarito é a letra A, Ctrl L, localizar. Questão 25. Quanto ao aplicativo para edição de texto do pacote da Microsoft Office, temos um botão com um símbolo equivalente a um símbolo de um pi. Esse botão tem a função de... Olha só, coloquei aqui para você o seguinte. Quando você clica nesse botão aqui, que está na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, você vai acionar a opção de mostrar tudo. Então, você vai mostrar as marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos. Vamos supor que você escreve algo. Escreveu algo. Você digitou algo aqui. Aí clicou no botão mostrar tudo. Ele vai colocar aqui, ó, que existe um espaço. Coloca que existe aqui um final de parágrafo. Se você deu Enter, ele vem para a próxima linha indicando que tem um parágrafo para ser iniciado. Então ele vai mostrar símbolos de formatação ocultos. Se você clicar novamente, ele desabilita. Então ele mostra ou oculta marca de formatação gabarito letra B. 26. Relacione as duas colunas quanto aos conceitos básicos do Microsoft Word e suas respectivas definições. Vamos lá. Layout. Quando você vê a palavra layout, associe a estrutura. Um layout é a disposição da página, incluindo margens, colunas e espaçamentos. Seria 1B. Templates. Templates seriam os modelos. Quando você vai lá em arquivo novo, você tem alguns modelos. Então seria 2C. São os modelos pré-formatados disponíveis para uso imediato. E revisão tem a ver com correção, ortografia e gramática, por exemplo. Outra coisa que você tem de importante é controlar as alterações no documento. Então, revisão seria 3A. Então, ficaria 1B, 2C, 3A. Coloquei aqui para vocês a tela de layout que ele citou, ó, configurar página, margens, orientação, tamanho, colunas. Você pode utilizar até quebras, número de páginas ou hifenização, que é a separação silábica. Você tem aqui templates, quando você vai lá em arquivo novo, você tem alguns templates aqui, alguns documentos pré-definidos aqui para que você possa reutilizar. São modelos. A guia revisão é importante você destacar a opção de correção ortográfica. Você tem aqui ortografia e gramática. Mas é muito importante, pessoal, em prova de concurso, e cai bastante controlar alterações. Isso é muito importante. 27. Um dos principais softwares do Microsoft Office é o Excel. É um software de criação de planilhas eletrônicas. As planilhas eletrônicas têm como principal finalidade o quê? Letra C, realizar cálculos e organizar dados. 28. Se estivermos em uma planilha do Excel no pacote Microsoft Office, na célula C3, e no teclado teclarmos 2 vezes a seta para a direita, em seguida 3 vezes com a seta para baixo, estaremos em qual endereço de célula? Olha só. Você sabe o seguinte, que o Excel ele permite salvar arquivos com a extensão XLSX. Ele trabalha com planilhas. Esses planos, eles têm os seus cabeçalhos das colunas e das linhas. As linhas são numeradas e as colunas, elas têm o cabeçalho delas associados a letras do alfabeto, beleza?
Então, coloquei aqui para você o seguinte, olha. Vamos supor que você faz um deslocamento. Eu estou no endereço C3. Aí ele diz para mim que pressionou 2 vezes a seta para a direita. Então, se ele pressionou 2 vezes a seta para a direita, foi para C, D, E. Foi parar em E. Em seguida, 3 vezes com a seta para baixo. Então, 3, 4, 5, 6. Então, ele foi parar em E6. Então, ele foi lá, ó, C, D, E. Depois desceu 3 vezes, 4, 5, 6. Então, ele foi parar em E6. Gabarito, letra B. Eu coloquei aqui para vocês, ó, como ele disse para mim, ó, ele estava no endereço C3. Ó. Então, estava aqui em C3. Aqui C3. Ele foi 2 vezes para a direita, ó. 1, 2, parou aqui e desceu 3 vezes. 1, 2, 3. Então, ele parou aqui, ó, exatamente no endereço E6. Você poderia, nessa questão, eliminar a letra C e a letra D, porque o endereço no Excel, por padrão, você tem a letra e o número da linha. Então, as únicas que poderiam ter a ver com isso seria a letra A e B. E, nesse caso, seguindo 2 vezes a seta para a direita, em seguida 3 vezes a seta para baixo, encontrou realmente E6. Gabarito, letra B. Questão 29. No Microsoft Excel 2010, idioma português, configuração padrão, existe a funcionalidade quebrar texto automaticamente. Assinale a alternativa correta sobre o menu, ou guia, ou aba, no qual se encontra esta funcionalidade. Você vai ver que é na página inicial. Então, quando você vai aqui na página inicial, você vai ver que existe o grupo alinhamento e existe a opção quebrar texto automaticamente. O que acontece? Quando você digita algo no Excel, numa célula, a tendência é que se o texto for maior do que o endereço de célula, ou seja, maior que a largura da célula, o que vai acontecer? Ele vai passar para a célula seguinte, mas mantendo o seu conteúdo na célula onde ele foi digitado. Então, se eu digitar aqui, ó, Polícia Militar da Paraíba, qual é a tendência? É que o conteúdo passe de A2 para as células B2 e C2. Só que eu quero que ele se mantenha dentro de A2 ou dentro de A1. O que eu faço? Eu clico exatamente em quebrar texto automaticamente e ele vai ficar, nesse caso, somente dentro de A2, assim como está aparecendo aí em A1. Então, a pergunta é bem clara. Onde fica a opção quebrar texto automaticamente? Gabarito, letra B, página inicial. Questão 30. Com base em uma planilha eletrônica abaixo do pacote da Microsoft Office, no caso Excel, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula igual a 2 mais C2 dividido por B1 mais A1 vezes C1 menos B2. Vejamos aqui os operadores. Ó. Soma ou subtração, multiplicação ou divisão, potência, e você tem o percentual. Como é que eu resolvo? Resolvo de baixo para cima. Você resolve percentual, depois a potência, multiplicação ou divisão, soma ou subtração. É assim que se resolve. Beleza. Então, no caso aqui, tem assim, ó, igual a 2. A2 vale 60. Mais C2. C2 vale 40. Dividido por B1. B1 vale 20. Mais A1. A1 vale 10. Vezes C1. C1 vale 30. Menos B2. B2 está valendo quanto? 50. Então, B2 vale 50. Agora é só calcular. Olha, como aqui está em bloco simples, eu posso fazer logo essa divisão aqui, ó. 0 com 0, 4 dividido por 2, vai ficar 60 mais 2. 4 dividido por 2 dá 2. Mais 10 vezes 30 dá 300. Menos 50. Olha só, eu posso pegar aqui, ó, 60 menos 50, que ficaria 10. Se eu pegar aqui, ó, 60 menos 50 vai dar 10. 10 mais 2 vai dar 12. Mais 300, 312. Gabarito, letra B. Questão 31. No Microsoft Excel, idioma português, configuração padrão, existe uma função que calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponda a uma determinada condição. Olha só, o gabarito que a banca deu inicialmente foi o conte-se, que era o correto. Depois, ela alterou o gabarito para a letra D. Na minha concepção, incorretamente. Olha só, quando você pega o próprio Excel, quando você pega a função conte-se, ele fala aqui, ó, calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Se fosse para marcar conte valores, teria que ser calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. Observa que o conte valores ele não leva em conta a condição.
Já o conte se, ele leva em consideração uma condição. Então, para mim, o gabarito deveria ser letra A, mas a banca alterou o gabarito para a letra D. Vamos para a próxima. Questão 32. Paulo precisa montar um relatório no Excel 2010, idioma português, configuração padrão, e some os valores menores do que 15. Observa que tem uma condição. Se tem uma condição, vou usar o se. E no caso, ele quer que some, então vou utilizar a função soma mais se. Então, isso aqui vai me dar o quê? Um soma se. Olha só, no intervalo de A1 até A5. Como eu quero de A1 até A5, quem vai representar o até o 2 pontos até A5. Assinale a alternativa correta que representa a fórmula que Paulo irá utilizar. Coloquei aqui valores numa planilha do Excel de A1 até A5, ó, 12, 13, 14, 15, 27. Então, eu vou utilizar essa função aqui, ó, igual soma, eu quero somar, se acontecer algo nesse intervalo. Ó, se acontecer algo nesse intervalo, ou seja, os valores menores do que 15, eu vou fazer uma soma. Ele vai somar 12 mais 13 mais 14, isso aqui vai resultar em quanto? 39, que são os valores menores do que 15. Se fosse menor ou igual, aí iria somar mais 15, beleza? Como ele falou só menor, então seria o 12, o 13 e o 14. Daria o resultado 39. Consequentemente, o gabarito aí será a letra C. Questão 33. No pacote da Microsoft Office, o software que permite criar e desenvolver audiovisuais, apresentações, é denominado PowerPoint. Quando se quer que todos os slides contenham as mesmas fontes e imagens, como logotipos, pode-se fazer essas alterações em um só lugar, e elas serão aplicadas a todos os slides. Esse recurso denomina-se tecnicamente como? Então, esse recurso é chamado de slide mestre. Ele serve para padronizar. Então, eu entro no ambiente mestre, coloco aqui um título, e esse título ele vai ser replicado em todos os outros slides. Esse título vai ser replicado. Se eu colocar o logotipo da empresa, aqui nesse slide ele vai ser replicado em todos os outros slides. Então, seria essa a ideia da padronização. Eu coloquei aqui para você o seguinte, ó, no PowerPoint, guia exibir, grupo modo de exibição mestres, você aciona o slide mestre. E o que é um slide mestre? Um slide mestre é um modelo que define layout e o design global de uma apresentação. Ele atua como modelo para os demais slides da apresentação, permitindo que você defina estilos consistentes, formatação de textos, elementos gráficos e outros elementos visuais em todos os slides da apresentação. Então, ele vai padronizar, vai permitir que um conteúdo seja replicado a partir de um slide nos próximos slides. Beleza? Então, o gabarito é a letra C. Então, pessoal, por aqui eu encerro a correção dessas questões. Espero que você utilize esse conteúdo na prova, por exemplo, da PM da Paraíba, e que você tenha sucesso nessa sua jornada em concursos públicos. Beleza? Espero ver você nas próximas aulas. Até mais.